Bom dia a todas, todos e todes. Senhoras e senhores, caríssimos colegas vereadores e vereadoras, todas as pessoas que nos assistem aqui na galeria e mais aquelas que nos acompanham pela internet. É sempre uma honra subir a essa tribuna, a esse parlamento, a esse espaço de fala, que é o espaço de cidadania. O que me traz aqui, a discussão inicial, é do requerimento 1462 de 2025, que propõe um voto de aplauso para a deputada federal Érica Hilton, do PSOL, que dá nova redação ao inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, para dispor sobre a redução da jornada de trabalho para 4 dias por semana no Brasil. Nós sabemos, toda a classe trabalhadora sabe, que trabalhar 6 dias e folga 1 é inumano. Na medida, senhoras e senhores, em que as cidades foram crescendo, se inchando, os bairros ficando longe, nós temos hoje trabalhadores que gastam, Fred, 4 horas indo e vindo do trabalho. E quando soma 8 horas de trabalho, dá 16. Quando uma mulher chega em casa, uma mulher pobre, ela tem que cozinhar, ela tem que coordenar os trabalhos escolares do filho, ela tem que fazer a comida do dia seguinte, ela tem que arrumar a casa. Então, esta jornada de 16 passa para 20 horas semanais. Reduzir a jornada de trabalho, Fred, é uma pauta da família. A família não se encontra mais. E quando se encontra, nós temos pesquisas que demonstram que a violência de gênero nestes lares aumentam profundamente em virtude do estresse. Senhoras e senhores, reduzir jornada de trabalho é possibilitar que trabalhadores e trabalhadoras deste Brasil, que são a grande maioria dos que sustentam os pilares da nossa produção, da nossa comida, dos nossos serviços, que nos atendem nos hospitais, é possibilitar que essas pessoas tenham vida. Jornada de 6 por 1 mata. Mata fisicamente e mata psicologicamente. A última pesquisa do INSS, Rinaldo Júnior, você que é um defensor da classe trabalhadora, a última pesquisa demonstra que 61% dos pedidos de auxílio doença foram por questões mentais para mulheres. 46%, Rinaldo, para homens, por saúde mental danificada. E isso tem relação direta com as grandes jornadas, com as horas extras e, principalmente, com assédio. Esta é uma tendência mundial. Bill Gates, um cara que é do capitalismo, defende jornada de 2 a 3 dias. O mundo dito desenvolvido, a Europa toda, já adota a jornada de 4 horas semanais. Por quê? Por que será? Porque se torna impraticável. Nós juntamos sofrimento dos trabalhadores, pouco salário, assédio, jornada inominável. E a gente precisa, senhoras e senhores, permitir com que as famílias vivam. Gilson Machado, você é um jovem que estudou fora, que estudou nos Estados Unidos. Você teve oportunidades que, como os meus filhos tiveram, que a maioria da classe trabalhadora não teve nem vai ter.
E o sofrimento dessa classe trabalhadora, seu pai é um artista, eu sou um artista, o sofrimento da classe trabalhadora, que se mata de trabalhar neste país, é enorme. Aleph Collins, você não estava, mas eu disse que essa é uma pauta da família. Nós precisamos que a família esteja unida. E para ela viver bem, ela precisa de lazer, ela precisa de tempo, ela precisa viver. A escala 6:1. Ninguém merece morrer de tanto trabalhar, ninguém merece morrer de tanto trabalhar numa escala 6:1. Eduardo Moura, você é jornalista. Quantas pessoas você não deve ter entrevistado nessa vida, em sofrimento mental, em exaustão, por conta de excessivas jornadas? Você mesmo deve ter cumprido excessivas jornadas. E a gente não pode. Aí muita gente diz, nós não podemos fazer jornada 4x3, porque as empresas vão falir. Senhoras e senhores, eu fui uma das que lutei muito, por exemplo, pelos 120 dias de licença gestante na Constituição de 88. Eu lembro da briga da época, as mulheres não serão mais contratadas, as empresas vão falir. Ninguém faliu. As mulheres continuam sendo contratadas, apesar de receberem salários menores, apesar de serem assediadas moralmente, apesar de serem assediadas sexualmente. A minha origem de trabalho sempre foi da classe trabalhadora. Fui advogada de trabalhadores rurais por mais de 15 anos, senhoras e senhores. E o que eu vi na cana é assustador. É assustador porque eu vi jornadas completamente desrespeitadas, e eu não estou falando de jornada 6x1, não. Eu estou falando de jornadas 7x0, porque tem trabalhadores por aí que têm jornadas ainda 7x0. Eu vi trabalhadores se entregar ao alcoolismo pela absoluta falta de tempo para si. Eu não conto, senhoras e senhores, a quantidade de vezes que no carro da igreja, o meu primeiro trabalho de carteira assinada, que eu tenho muito orgulho, ser da Comissão de Direitos Humanos da Diocese de Palmares, da Comissão de Justiça e Paz de Dom Helder Câmara, eu tenho essa honra de ter tido o primeiro trabalho como advogada com a assinatura da carteira deste lugar, este lugar santo, este lugar onde os direitos das pessoas humanas aconteceram. E quando eu trabalhava lá, senhoras e senhores, eu trazia no Fusquinha da pastoral rural que via me trazer aqui em Recife, invariavelmente uma pessoa para o médico. E na grande maioria das vezes, eram pessoas que estavam sofrendo mentalmente, por excesso de carga de trabalho, por assédio, por violência no campo. Nós precisamos dar um basta. A escala 4x3 é civilizatória. É uma pauta da família, é uma pauta do bem viver, é uma pauta para que todas as pessoas, em especial as mulheres, possam exercer sua cidadania, cuidar dos seus filhos, ter lazer e, antes de tudo, não morrer de trabalhar, pois esta pauta de trabalho, esta agenda de trabalho, esta carga horária de trabalho, 6x1, mata, e mata de verdade. Então, eu peço aqui a todas e todos os meus pares que votem neste voto de aplauso por unanimidade, porque ao fazermos isso, senhoras e senhores, nós estamos votando por aqueles que mais precisam, por toda a turma que carrega o Brasil nas costas. A gente está votando pela família, a gente está votando pelas mulheres, a gente está votando pelas crianças que terão suas mães mais em casa. Então, eu termino esta primeira fala dizendo o seguinte: se a gente quer
um país menos opressor, vamos acabar com a escala de trabalho 6x1. Muito obrigada. Eu vou continuar na defesa dos meus recursos, ou o Jô, que pediu, vai fazer Vossa logo? Excelência vai continuar fazendo a sua fala dos outros requerimentos. E depois é que abre. Quando a senhora concluir, aí eu chamo Jô. Obrigada, senhora, Nada. para esclarecer. Senhoras e senhores, eu fiz agora a defesa, né, do voto de aplauso para a deputada Érica Hilton, e agora eu vou fazer os meus outros votos de aplauso. O requerimento 2381 de 25 concede um voto de aplausos ao senhor Luiz Soares pela recondução à presidência do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, o Sindimetro. Senhoras, esta é uma pauta que também atinge diretamente a classe trabalhadora. Todos nós sabemos que mobilidade está diretamente ligada à cidadania e à qualidade de vida. E o nosso queridíssimo Luiz Soares, meu camarada de partido, se reelegeu como presidente do sindicato e também da federação, né, dos metroviários, de uma categoria que está lutando com ardor pela não privatização do metrô do Recife. Privatizar o metrô é entregá-lo à iniciativa privada e fazer com que ele deixe de ser para todos e todas as pessoas. As experiências de privatização feitas de São Paulo foram terríveis. A gente sabe o que está acontecendo lá. O metrô de Recife precisa continuar sendo público, e aqui vai o meu apelo ao governo federal e ao presidente Lula para que tire o metrô do Recife da lista de empresas que poderão ser privatizadas. E aqui vai o meu parabéns enorme ao sindicalista Luiz Soares, que é uma voz ativa no Brasil hoje contra a privatização do setor ferroviário. Luiz, Cida Pedrosa, sua camarada de partido, deseja boa luta, boa condução nesta próxima gestão do Sindimetro, boa gestão na Federação dos Metroviários, e que sua luta, que é nossa luta, que é luta de todos e todos aqueles que acreditam que a classe trabalhadora tem direito a transporte público de qualidade, seja vencedora. Nosso mandato se perfila com sua luta pela não privatização do metrô do Recife. Viva a sua eleição e que seja exitosa esse pleito em especial. O meu novo requerimento que eu vou defender aqui, senhoras e senhores, é um voto de aplausos a uma mulher que se encontra aqui, nesta casa, que se chama Marília Feitosa de Alencar Arruda, uma cientista e pesquisadora que vem fazendo mensalmente um encontro digno de nota. Um encontro, aqui na minha direita está aqui a senhora Marília, ela faz um encontro que se chama Goles de Ciência. E ela traz pesquisadores, pessoas que pensam o tema, para conversar uma vez por mês. E tem feito encontros memoráveis em prol do meio ambiente, em prol da sustentabilidade, enfrentando a emergência climática. Ela, que inclusive é doutora em desenvolvimento sustentável e enfrentamento às mudanças climáticas. Quando a população, quando as pessoas se reúnem para discutirem grandes temas que afligem o nosso país, significa
que a sociedade está se movendo. Quando uma iniciativa dessa vem da cidadania de uma doutora, pesquisadora, que simplesmente faz, não porque quer ganhar um honorário ou coisa assim, mas faz por compromisso social, por colocar o seu saber em prol da luta de um mundo melhor, mais sustentável, mais soberano, mais digno do bem viver, merece muito o aplauso dessa casa. Marília Arruda, saiba que todas e todos nós aqui aplaudimos a sua iniciativa por sabermos que ela é digna daqueles e daquelas que compreendem que não podem ficar em casa esperando o mundo acontecer, porque o mundo acontece a partir das nossas vozes, a partir da nossa luta e, principalmente, quando a gente não se aquieta. Viva o Gole de Ciência, esse espaço de reflexão e de luta. O meu novo requerimento, o 298325, é um voto de aplauso a um homem que eu já aplaudi aqui, que é o Kleber Mendonça Filho. Aplauso este agora proposto pela estreia mundial do filme O Agente Secreto. Este filme já está na mostra competitiva do 78 Festival de Cannes. Senhoras e senhores, Cannes este ano, inclusive, vai ter uma mostra específica do cinema brasileiro. Isso é fruto do que vem acontecendo no Brasil do ponto de vista da grande produção cinematográfica de qualidade. E a gente precisa registrar que parte, Muniz, desta produção cinematográfica vem de Pernambuco. Pernambuco é celeiro de grandes diretores de cinema, de grandes produtores. Alguns dos grandes filmes que têm sido premiados são produzidos nesta terra. Então, a gente precisa dizer a Kleber que nós aplaudimos sua luta, seu viver e seu fazer cinematográfico. O requerimento 2382 de 25 é um voto de aplauso e congratulação à arquiteta, urbanista e curadora Maria de Betânia Correia de Araújo, pelo trabalho de excelência que desenvolveu por quase 20 anos como diretora do Museu da Cidade do Recife. Betânia começou a dirigir o Museu da Cidade do Recife no primeiro governo João Paulo e permaneceu até recentemente. Foi ela, com seu saber, com sua luta, com a sua capacidade de articulação, que transformou o Museu da Cidade do Recife num museu de excelência. Nós temos hoje, naquele museu, talvez os melhores registros fotográficos da cidade do Recife. O acervo de fotografias do museu é digno de comparação a grandes museus do mundo. É um museu que você chega lá, é completamente bem cuidado. Foi a partir de iniciativa de Betânia que se criou, por exemplo, a Associação Amigos do Museu, que é uma associação privada que mantém o museu limpo, pintado, organizado, que consegue fazer exposições. Este é o museu que mais recebe crianças e adolescentes da nossa rede pública, pois lá se encontra a história da nossa cidade. Se a gente quer saber de Recife, vamos ao museu da nossa cidade, que funciona no Forte 5 Pontas. Ele, por si só, um lugar que merece nossa história. Lugar triste, onde nosso Frei Caneca, inclusive, foi arcabuzado. O requerimento 2481 de 25 é um voto de aplauso à professora Maria Lúcia Barbosa,
da Faculdade de Direito do Recife, FDR, faculdade onde eu estudei, Casa de Tobias, meu lugar de morada, Ju. O pessoal mangam de mim, minha casa, que diz que quando eu passo ali eu fico toda fofa. Eu fico toda fofa porque a pessoa vindo de Bodocó, conseguir passar no vestibular, vinda de escola pública, passar no vestibular de Direito para ir para aquela faculdade, você fica fofa mesmo. E fofa porque, para chegar lá, não foi simples. Simplesmente, no ano do vestibular, eu botava uma bacia cheia de gelo, botava meus pés dentes para estudar 7, 8, 9 horas, porque eu tinha que tirar o atraso de todo quanto é aluno que estudou em escola privada. Então, estudar na faculdade de Direito, na Casa de Tobias, é uma honra. E, para mim, eu queria aqui parabenizar a professora Maria Lúcia, certo? Porque ela foi nomeada como integrante da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Nós temos uma pernambucana, uma mulher arretada, uma mulher da luta dos direitos humanos, uma professora competentíssima, fazendo parte hoje da Comissão de Ética do Ministério da República. Maria Lúcia, minha querida, aqui vai o nosso parabéns, o nosso reconhecimento pela mulher e advogada competente que você é, além de ser uma grande lutadora pelos direitos humanos. O meu voto de aplauso, 2483 de 2025, vai para os 120 anos da Academia Pernambucana de Letras. Esta é uma das academias mais antigas da cidade, ou do país. A Academia Pernambucana de Letras é uma das academias de letras mais antigas do Brasil. Ela tem feitos incríveis, de ter, por exemplo, ainda em 1920, recebido a primeira mulher escritora a entrar numa academia, que foi a feminista, professora, lutadora pelos direitos das mulheres, Edviges Sá Pereira. Ela foi a primeira mulher a ser eleita para uma academia de letras. Nesta academia de letras, passaram grandes nomes. Estão lá hoje grandes escritores, a exemplo do funcionário dessa casa, Cícero Belmar, que está ali, que é acadêmico da Academia Pernambucana de Letras, e que, além de ser meu conterrâneo de Bodocó, grande escritor, ele está na Academia Pernambucana e ele é o secretário da academia, que, por acaso, é presidida por Lourival Holanda, outro grande escritor da minha terra, Bodocó. Eu acho que Bodocó está criando uma zona de excelência naquela academia, Cícero Belmar, porque tem o presidente e o secretário. Então, eu queria dizer que esta academia tem feito trabalhos incríveis para aproximar a literatura das pessoas e a academia das pessoas. Todo sábado, Cícero Belmar coordena um projeto lá, lindo, que é exatamente de levar para a academia jovens, pessoas que leem, pessoas que não leem, para aproximar o público daquela academia. Então, eu queria parabenizar aqui, vou dizer os nomes, que eu não sei o nome de todos, a diretoria. Lourival Holanda, meu amado presidente. Vice-presidente, minha amiga amada, Luzilá Gonçalves. Sábado eu dei um cheiro nela. Segundo vice-presidente, José Mário Rodrigues, meu poeta amado e amigo também. Secretário-geral, meu mais que amigo e amado irmão, Cícero Belmar Siqueira, de quem sou amiga desde que eu me entendo de gente. Se eu fechar os olhos aqui, com 5 anos eu me lembro de Cícero Belmar. Que honra ser sua amiga. O primeiro secretário, senhor George Félix Cabral de Souza. O segundo secretário, senhor José Ângelo Castelo Branco. E tesoureiros, Ana Maria Ventura de Lira e o senhor César. Então,
vai aqui, desta casa, um aplauso para os 120 anos da Academia Pernambucana de Letras, que eu entrego esse aplauso em nome de Lorival Holanda e Cícero Belmar. O requerimento 2571 concede voto de aplauso e congratulações ao grupo do regente Joaquim, pelos 18 anos de atuação no Recife. O Joaquim promove, quem for da Zona Norte aqui, que frequentar a Venda do Seu Vital, um lugar que hoje é patrimônio cultural e material da cidade, votado por essa Câmara, a partir de uma legislação nossa, o Joaquim promove encontros musicais na Venda do Seu Vital, no Poço da Panela, e consolidou o chamado Forró da Índia, tornando-se um importante espaço de resistência cultural, especialmente durante o ciclo junino. Então, Joaquim, meu querido, segue daqui o aplauso, que você continue sendo esse maestro, esse homem que faz a diferença na cena cultural do Recife. O voto de aplauso 2573 vai para uma companhia de teatro periférica da Mostardinha, que eu conheço há tantos anos, que é a Te Amo e Cia. Gente, fazer teatro não é simples. Ter um grupo de teatro típico do centro da cidade não é simples. Manter por 40 anos, Muniz, um grupo de teatro num bairro periférico, num bairro feito a Mostardinha, precisa de muito aplauso. E esse grupo de teatro, Te Amo, ele não só faz teatro, ele faz cidadania. Ele é um grande projeto social. E eu conheço essa turma há muitos anos. E eles estão sempre lá, firmes, na luta, acreditando na arte como espaço de convivência, como reconstrução de cidadanias e como a possibilidade das pessoas serem felizes. Eu quero desejar ao Te Amo e Cia longa vida. Um teatro, inclusive, um grupo de teatro formado basicamente por pretos e pretas. Meu requerimento 2978 de 25 é uma homenagem ao Sindicato dos Bancários, que realizou, inclusive entregou os prêmios neste sábado, o primeiro concurso de cordel do sindicato, com prêmios interessantes. Quem coordenou esse trabalho foi a cordelista e sindicalista e responsável pela Secretaria de Cultura do sindicato, poeta das grandes, minha amiga Suzana Moraes. Quando os sindicatos se envolvem, ou qualquer outra associação em cultura, promove para os seus associados a possibilidade de difusão, de apresentação de sua obra, e se liga à sociedade. Ou seja, o Sindicato dos Bancários, ao fazer um concurso com premiação, traz para dentro do sindicato a produção dos seus afiliados e a produção da cena cultural pernambucana. Então, senhoras e senhores, um voto de aplauso para a minha querida Suzana Moraes e o Sindicato dos Bancários por manterem viva a chama da cultura dentro do sindicato. Afinal, a luta cultural sempre teve relação direta com a luta de trabalhadores e trabalhadoras. Agora, senhoras e senhores, eu vou falar de uma vez só de três requerimentos e voto de aplausos a 3 instituições governamentais que mantêm acesa a chama da cultura. Aqui vai meu voto para o Paço do Frevo,
Aqui vai meu voto para a Escola de Arte João Pernambuco. E aqui vai meu voto para a Escola de Frevo do Recife, do maestro Fernando Borges. Quem não conhece a Escola de Arte João Pernambuco, eu digo assim, vá. Ela funciona na várzea. E ela não só é uma escola de música, porque todo mundo pensa que ela é uma escola de música, porque o nome é João Pernambuco, nome de um dos maiores chorões, choristas de Pernambuco, conhecido mundialmente. Um homem que é tocado em orquestras no mundo todo. Mas ela não só é uma escola de música. A Escola João Pernambuco é uma escola de formação de dança, de teatro, de música e de canto. O seu presidente, o seu diretor, o professor João, é um homem, o professor Antônio Cabral, o seu diretor, é um homem que trata aquela escola como algo da sua maior afetividade. O Antônio faz da escola um espaço belíssimo de construção de grandes profissionais do teatro, da dança, da música, e ainda cria um espaço de coletividade, de beleza, num mundo tão difícil de sobrevivência. Então, para a Escola João Pernambuco, para Antônio Cabral, todos os nossos aplausos e todo o nosso carinho. Para o maestro Fernando Borges, da Escola de Frevo do Recife, esse espaço de resistência, esse espaço que dão para o Recife os nossos maiores passistas. Que ela tenha vida longa e que vocês possam, de verdade, continuar existindo. E para o Paço do Frevo, que todos aqui conhecem, que ele continue sendo esse lugar de excelência e da memória do frevo pernambucano. O meu requerimento 3064 é um requerimento... Só um instantinho que eu me perdi, tá? Esse aqui agora não. O requerimento 3106 é um pedido... Vereadora, desculpa, esse requerimento não está no prolongamento do expediente. Desculpa. Vou encerrar aqui dizendo para vocês o seguinte, é porque eu troquei, pensei que ia fazer a defesa de mais 3 requerimentos agora, mas ele vai ser no segundo expediente. Eu peço perdão. Eu queria pedir aqui a todas e todos os vereadores o voto para esses requerimentos, porque eu tenho certeza que todos eles engrandecem essa casa, seja do ponto de vista da cidadania, da cultura, dos direitos humanos, do direito ao trabalhador e, principalmente, do direito a uma vida boa e de bem viver. Muito obrigada.